Irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Ezequiel, capítulo 44, versículo 23. A palavra de Deus diz assim: E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Este é o primeiro de 6 episódios sobre o tema A Magia do Natal. Gostaria de começar falando com vocês sobre o nascimento. O termo Natal vem da palavra nascer, mas com o tempo ficou relacionado intrínseca e culturalmente ao nascimento de Jesus. Quando chega o Natal, muitas dúvidas começam a aparecer. Será que Jesus nasceu mesmo no dia 25 de dezembro? Qual é o significado da árvore de Natal? Quem é de fato Papai Noel? A verdade é que Jesus não nasceu no Natal, a árvore de Natal é um símbolo pagão, Papai Noel é um espírito do engano. E nós vamos aprender tudo isso aqui. Nós vamos descobrir tudo isso aqui. Atualmente, o Natal é celebrado das mais variadas maneiras. A mais perversa é o sentido comercial que ele ganhou, em que os comerciantes enfeitam suas lojas, as prefeituras fazem o mesmo com as cidades, as famílias se reúnem não para comemorar o nascimento do Salvador, mas para festejar com bebidas, glutonarias e carnalidade, para dar prova do amor que tem pela sua família através de presentes, de bens e de consumos. Nessa época, Papai Noel se evidencia como um velho alegre que dá presentes para as crianças e mantém viva a magia do Natal. Mas o espírito de Natal é, na verdade, um espírito da mentira, o espírito do engano, época em que os solitários se sentem indesejáveis, quando as pessoas ficam mais deprimidas e com tendência suicida, quando os hipócritas se tornam temporariamente generosos, perpetuando suas mentiras com requinte de glamour. Apesar do febril fenômeno comercial que exerce influência muito direta sobre o Natal, sua comemoração é considerada uma tradição cristã. Mas a Bíblia não diz nada sobre a data em que Jesus nasceu. E seu aniversário nem sequer era festejado. O dia 25 de dezembro foi inventado pela Igreja Católica no ano de 350, século IV, através do Papa Júlio I, sendo oficializado como feriado nacional em 1870 nos Estados Unidos. Mas a história não começou assim. Por séculos, antes do nascimento de Jesus, os europeus primitivos celebravam a luz e o nascimento do sol nos dias mais escuros do inverno. A partir de 21 de dezembro, inicia-se o solstício do inverno no hemisfério norte. São dias em que o sol permanece por mais tempo no céu, ocasião muito importante para a gelada e precária economia agrícola europeia, pois lá este é o mês mais escuro e com dias mais curtos no ano. As pessoas que viviam sem recursos para se aquecer eram compreensivelmente infelizes, pois quando o sol se punha, mergulhavam num profundo frio das noites escuras e tenebrosas. Ainda que o nascimento do sol em pleno inverno foi, por muitos séculos, a principal fonte de iluminação e calor daquela região. Por isso, era considerado uma entidade espiritual que comandava a vida. Dezembro era um mês perfeito para as celebrações na Europa, pois a maior parte do rebanho era abatida
para que não fosse preciso alimentá-lo durante o inverno mais rigoroso e sem vegetação. Para muitos, esse era o único período em que poderiam contar com um estoque de carne fresca. Além disso, o vinho e a cerveja, feitos durante o ano, tinham finalmente fermentado e estavam prontos para o consumo. Nessa época, fazia-se muitas comemorações pagãs e, de igual modo, famosas, entre elas ao deus Apolo, considerado sol invicto, e também a Mitra, adorado como Deus Sol. Fazia-se também de tudo para agradar os deuses e pedir-lhes que o inverno fosse brando e o sol retornasse com força no início de cada primavera. Os cultos mais importantes eram a Saturnália e a Brumália. Durante muito tempo, os romanos celebraram a Saturnália, uma festa que durava cerca de 4 dias, para comemorar o deus da agricultura, Saturno. Nesse período, ninguém trabalhava. Trocavam presentes, promoviam mendigos com fartura e permitiam que os seus escravos tivessem os mesmos direitos que os seus senhores. Entre outras similaridades com o Natal, visitavam os amigos para comemorar juntos. Nessas festanças, tinha-se o costume de passar a noite do dia 24 de dezembro em vigília, esperando a chegada do sol ao amanhecer. Se o sol se abrisse no dia 25, a celebração da noite continuava pelo dia fora, como um bom presságio para o ano seguinte. Por isso, durante a noite do dia 24, acendiam-se velas e fogueiras para saudar o retorno da sua luz, numa espécie de ritual de adoração, incentivando o sol a recuperar o seu resplendor para que os dias voltassem a ser mais longos que as noites tenebrosas. Além de um enorme pedaço de madeira queimando, ser excelente fonte de calor, os troncos flamejantes eram vistos como símbolo da promessa de que o sol retornaria ao amanhecer. No dia 25 de dezembro, imediatamente após a Saturnália, emendava-se a Brumália, dedicada ao deus do vinho, Baco, que deu origem ao termo bacanal, devido às festas serem regadas a muita orgia, bebedeiras, grandes banquetes e com muitos excessos. Aconteceu que, cansada de rivalizar com várias festas pagãs em adoração ao sol, os católicos decidiram misturar estrategicamente o nascimento de Jesus à data desses eventos como tentativa de facilitar a aceitação do cristianismo entre os pagãos. Mas não fizeram questão de modificar seus rituais de muitas similaridades. Depois, a fim de tornar a celebração do Natal cada vez mais emocionante, várias ideias foram criadas. Presépios, bonecos de neve, renas, trenós, bengalas, ursinhos, chaminé, estrelas, sinos, anjos, músicas, cartões, etc. Cada qual com um significado. Mas nós vamos falar sobre alguns deles no próximo episódio. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.